Todos apóstolos. Já peguei aqui. Para o meu nosso lado 2. Chamar de 2.0 talvez. Ou pra Mas mim, o vídeo, até para não descontextualizar, eu acabamos de assistir o vídeo sobre comunicação não violenta com uma revista do Marshall Rosenberg, que foi o criador dessa linguagem. O vídeo ele tem as três partes falam coisas diferentes, né? Tem temáticas diferentes. A primeira ele conta a criação e fala das necessidades, né? A segunda aliás, essa primeira parte já deveria como uma forma de aplicar na comunicação, né? Como se aplica na comunicação. O segundo ele dá um passo para você utilizar os conceitos na sua organização interna, na sua forma de pensar, de reconhecer suas necessidades e como você lida com isso. E o terceiro ele já extrapola para a relação da pessoa com o mundo. Então ele tem as três óticas, né? Eu vejo com três óticas. Uma relação dele com o outro, uma relação da pessoa com a pessoa mesmo e a terceira relação dela com o mundo. E tem uma coisa que, quando fala da relação dela com ela mesma, da segunda parte, que encaixa muito nessa outra perna da filosofia do Carl Rogers que a gente está querendo trazer para estudar aqui, que é a parte do não julgamento, da autoaceitação. Ele coloca tudo em termos de necessidades, mas a ideia central que está por trás, eu identifico a mesma ideia, quando ele fala que você tem que se reconhecer, conhecer suas necessidades e aceitá-las e trabalhar com elas. Você não pode partir para negação, ou você não pode partir para uma frustração, uma recriminação daquela necessidade que você tem. Você tem que trabalhar de uma forma positiva, uma forma de aceitação. O fato dessa aceitação, ao trabalhar com isso, provavelmente você vai descobrir que você não é perfeito, mas ninguém é perfeito. Você tem que partir disso, da sua imperfeição, para reconhecer e procurar melhorar, mas jamais negar aquilo que você é. Mas eu queria ouvir vocês também. Eu resumo isso. Eu achei interessante que ele pega muito bem a origem dos conflitos, né? Quer dizer, o problema maior é a necessidade de argumentação e defesa de posições do que resolver problemas, né? Se as pessoas fossem mais práticas nas conversas e evitassem muito blá blá blá. E daí eu lembrei você falou da hora do amigo lá, você também sugerir filmes, tem um filme no Netflix que acho que é De Olhos Bem Abertos, que é com o Eduardo Galeano narrando. No final ele conclui, né, que, enfim, ele analisa a América Latina muito fortemente, que tem uma inflação palavrária muito grande, é muito blá 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 e pouca ação mesmo que ajuda. Isso sobre a primeira parte que me fez lembrar, e eu achei bem interessante a visão dele, assim, realmente ele pega uma questão interessante. E na segunda, eu acho que até como pesquisador, acadêmico, quem gosta de descobrir, eu acho que uma coisa que eu aprendi um pouco a lidar com o limite, assim, sabe? Você saber o que você não sabe, sabe? Às vezes você chega em coisas que você não sabe, ninguém sabe, ninguém olhou dessa maneira. Mas você saber o que você não sabe, às vezes o limite do seu conhecimento é fundamental para você transpor, né? Como é que você transpõe uma coisa que você não sabe? O primeiro passo é, eu não sei, é reconhecer isso e como é que eu posso me informar, enfim. E o terceiro ponto que é interessante, acho que a terceira parte que ele vai falar também, né? Ele vai mudando, mas é a crise do mundo, assim, como às vezes questões simples, né, podem ter um efeito de quase de diminuir até, acho que aí ele conclui um pouco, né, de colocar, amenizar esse debate para uma mudança que é necessária, que está acontecendo, mas que se continuar no poder da retórica, né, enfim, pode demorar mais tempo. Eu acho que
esse aprendizado de como conversar, eu acho que é muito contemporâneo, assim, ainda mais no Brasil, né? Acho que é um desafio enorme, assim, para estar colocado. Mais ação e menos palavra, né? Eu acho que isso é muito importante, mas para mim uma coisa que pesou e bateu muito, até porque eu tenho muita dificuldade nisso, é de aceitar que a gente não tem razão. Eu tenho várias situações assim que eu olho e falo, é óbvio que tem que ser assim, você tem que agir assim e pronto, acabou. Eu tenho, essa noite particularmente, eu passei, até voltando um pouco pro lance do amigo, mas juntando com essa parte, eu passei por uma situação extremamente revoltante comigo mesma, assim. Hoje é aniversário da minha mãe, ontem à noite a gente foi comer uma pizza, e eu e ela, a gente tem um relacionamento bastante conflituoso, assim. E aí eu fui com ela e com todos os amigos dela, o meu problema é justamente com os amigos dela. E eu ficava olhando aquela farra toda e aquilo, gente, isso não tá certo, ela é uma mãe de família, ela tem que ser uma mulher com postura, sabe, eu julgando como se eu acho que tem que ser assim. E aí depois eu voltei pra casa e falei, Vanessa, que horror, porque, ela é assim e esse é o certo pra ela, por que ela tem que ser da forma? Então eu tenho uma dificuldade tremenda de aceitar essas diferenças, pra mim o meu é sempre o certo. Então quando ele falou, eu até senti uma cutucada forte em mim, assim, tipo, super comunicação violenta. Então, pra mim, esse ponto foi bem... Só complementando um ponto dela, e isso seria até legal você elaborar. Vem pra cá, Beli. Eu acho que quando você tem esse julgamento, possivelmente até a sua postura corporal, assim, a sua afeição deve transmitir isso violentamente. Ainda que você não fale, né, mas a maneira de interagir com a pessoa, de responder ao que ela fala, tudo isso deve se transformar. Você fica mais séria, você não fica tão convidativo. Mudo quem só se comunica por palavras. Cara, a impressão que eu tenho do Marshall Rosenberg, que esse cara ele tem uma missão na Terra, porque realmente a proposta dele é bastante sofisticada, assim. Me chama muita atenção o que ele coloca da questão do domínio. A comunicação violenta, ela está em função do domínio, né? Se comunica violentamente, geralmente quem quer dominar o outro. É isso, pelo menos, que ele coloca como origem da comunicação violenta. Eu acho que a humanidade, assim como um todo, ainda não ultrapassou esse estágio. O homem ainda tem uma necessidade de domínio um sobre o outro, então por isso que eu acho que o que ele propõe aqui é de uma sofisticação tremenda, né? Porque exige um desapego mesmo de falar assim, não quero mais dominar você, eu quero viver, eu quero conviver com você. Daqui pra frente a gente vai conviver todo mundo junto aqui em harmonia e tal. E é engraçado que essa harmonia, se você provoca no outro, ele te faz bem. Assim, seria uma relação em que todos ganham, mas a gente tem uma distância enorme em relação à proposta que ele coloca aqui, né? Pelo menos se você olhar de maneira geral, assim, em alguns grupos pequenos eu acho que não, mas de maneira geral é uma sofisticação bastante grande que ele propõe. Também me chamou bastante atenção quando ele coloca assim dessa questão do diálogo, né, que ele está falando com os dois líderes lá no primeiro vídeo, e a dificuldade que ele teve de fazer o outro escutar o que ele estava falando. Não era nem entender, era só escutar. Tipo, só escuta que a necessidade do outro é que ele não tem segurança. Tenta só escutar isso. Ele falou, como foi difícil a pessoa escutar. Assim, como o apego ao que a gente acredita no certo é forte, né? Como isso cega a gente a ponto de a gente não conseguir nem escutar o que o outro está falando pra gente. Então, é bem para pensar mesmo, bem interessante o que ele propõe. Estou até curioso para ver os próximos, porque pelo que ele falou é um workshop. Então eu acho que ele vai propor alguma ação, né? Provavelmente ele vai propor alguma maneira de como trabalhar com as informações que ele está trazendo. Né? Assim, como agir. Ele tem, eu tenho a impressão que nos workshops ele está fazendo até os exercícios com os bonequinhos, né? Das frases. Tem uma girafa, né? É ele mesmo? Eu achei que era outro vídeo já. Mas, não, já são outros vídeos. É outro vídeo, mas é ele, não é? Já são aplicações. Acho que está fazendo a aplicação. Eu não sei, eu tô criando os pensamentos aqui enquanto a gente está conversando, mas
é muita questão da gente, voltando para essa questão das necessidades, a gente está sempre tentando defender a nossa necessidade e o nosso bem-estar sem pensar na necessidade do outro. Então, nesse caso da tribo, a tribo queria defender o dela e tal, nem que tenha que atacar os outros. Só que ela não percebe que na hora que está atacando, ela vai receber de volta e as necessidades dela não vão ser atingidas, cumpridas, né? Então, na hora que você dá para o outro o que ele está precisando, a necessidade do outro, na verdade isso transforma para você mesmo. É a coisa do bem-estar, se tá todo mundo, viver com todo mundo bem. Na hora que você tenta defender só o seu e não pensa na necessidade do outro, o outro vai ter um efeito no outro, porque ele vai também lutar pela necessidade dele. Só que cada um lutando pela sua necessidade gera um conflito. Então, e que isso vai virar contra você. Então, essa questão de pensar na necessidade do outro, que no final vai trazer um benefício. Tem uma frase que diz, em geral a gente pensa, né, que o meu direito termina quando começa o do outro. Né? E eu acho que por essa leitura, eu associaria uma outra definição que diz que o meu direito termina quando termina o do outro. Então, não quando começa. Porque, na verdade, quando o outro não tem o direito dele, ele vai buscar isso e ele vai tentar, geralmente, começa com um pedido. Que dada, né, todo o soterramento que existe com relação a escutar a necessidade do outro, quem recebe o pedido reage violentamente e o que é levado o outro a demandar isso violentamente. Então, eu não me esqueço de uma situação, acho que ocorreu, se eu não me engano, num trem, não lembro se foi em Nova York, Berlim, alguma coisa assim, foi no hemisfério norte, em que o cara chegou com um pedaço de tijolo e falou assim, olha, eu tô te pedindo $1 porque eu não quero usar isso. Aí a pessoa deu $1 para ele, obrigado. Né? Então colocando assim, olha, eu vou te pedir antes de eu ter que usar esse tijolo e tirar de você. Né? O que é um argumento muito convincente, né? Para você receber $1, ficar entre nós. Mas eu acho que o que é legal nessa sequência de vídeos, a maneira como eu filtrei isso. Primeira parte o mundo é violento, não apenas por isso, mas também porque a gente contribui por meio de comunicação violenta. E a comunicação violenta existe porque a gente não consegue filtrar as necessidades que estão na entrelinha das palavras. Esse é o primeiro elemento. Então, traduzir toda a comunicação em termos de necessidade te revela o que existe de humano no outro e não aquilo que existe de incompatível ou de que não está correspondido em você. Você vê no outro aquilo que você também tem, que é uma necessidade. Então, esse é o primeiro ponto, o diagnóstico. Aí vem o segundo, por que a gente vive assim, que é o segundo vídeo? Da história dessa questão, que é o problema da dominação. Isso tudo é complexo, né? O produto final. Ele está tentando decompor para mostrar como é que a gente chegou aqui. E aí no final vem, ao analisar o problema da comunicação violenta, entender a sua organização, você é levado a se perguntar então, qual que é o sentido último da existência? É você acumular o máximo de prestígio, de congratulações, de títulos, de honorificações, de tudo isso? Ou é, na verdade, construir isso para que todos tenham acesso àquilo que eles buscam? Que é fazer o bem, aumentar o bem-estar de todos. Então esses três vídeos, na verdade, uma entrevista, eles envolvem os 3 elementos que a gente trabalha. Né? Por que nossa vida fica difícil, por que o problema é o outro, como nós chegamos aqui, e como que se nós resgatarmos o que a gente era lá no início, talvez a gente consiga compreender melhor o que é o sentido da existência. E aí a gente é levado a todas essas questões de ordem distributiva, de poder, por que tantos têm tão poucos têm tanto e muitos têm tão pouco. E você começa então a compreender que a comunicação violenta, na verdade, é um subproduto, não é um resultado de toda essa bagunça, né? Essas ramificações, estratificações, diferenciações que a gente cria de ordem cultural, social, econômica, religiosa. Como que você vai organizando a sociedade em grupos e você cria, de alguma maneira, critérios que determinam quem é superior e quem é inferior. Então, só para finalizar, hoje a gente vive num mundo em que pessoas como eu, Daniel,
né, o Luiz, o Paulo, a gente trabalha, né, numa dimensão que é administrativa. E aí eu lembro que eu fui ao México, numa cidade maia, umas ruínas maias, e lá tinha a estrutura social. E adivinha quem estava no plano mais baixo da estrutura social? Eram pessoas com a nossa atividade. Então veja como que nessa estrutura quem lida com finanças, né, economia, que tem esse saber que é quase que místico, né, para quem não entende, né, as pessoas não conseguem compreender. É como você compreender o funcionamento dos planetas, né, a influência da Lua sobre a Terra. Né, era um conhecimento que escapava às populações da época medieval. Hoje é isso, é finanças, economia, tá. Então, como que de repente numa sociedade, sei lá, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, a gente estava ali embaixo e de repente nessa nós governamos, por assim dizer, as ideias e a gente tem esse grau de primazia. Então, o que mostra que é tudo, né, inconstante, é tudo temporário. Nada é, no fim, uma construção natural, mas sim social. Você cria isso. E aí que é a parte do livro, né, do Walter Wink, que a gente vai começar a ler e a gente vai trazendo aqui para vocês, né, o resultado dessa leitura, desse entendimento. É mostrar assim, como que a gente saiu daquela situação mais gregária, coletivista e chegamos nessa situação em que é cada um por si, né? E aí de repente a gente se junta. E aí também falo por mim, né, que eu vou colocar aqui depende muito do dia de cada um, mas eu trabalho numa empresa onde a hierarquização e a questão de dominação pelo poder, ela é presente todos os dias. Então a gente caminha justamente no sentido da comunicação violenta, justamente porque existe uma estrutura lá, né, hierárquica e de certa maneira até rígida, que é de interesse de manutenção de certas pessoas. E eu vejo, tipo, olhando o vídeo assim, agora pensando, cara, eu vejo essa comunicação acontecer todos os dias, a comunicação violenta. Então é como se a gente, na estrutura que a gente está inserida, fosse instado a adotar esse tipo de comunicação, né? Inconscientemente mesmo. Agora, então assim, como inverter a lógica, né? E passar a participar ou ter estruturas que sejam organizadas de maneira mais horizontal, no qual a comunicação não violenta seja a necessidade, né, premente, e não o inverso, que é como você tem uma estrutura verticalizada, você tem que ter a comunicação violenta para que ela se mantenha. É uma inversão muito grande. Uhum. É uma inversão muito grande. Mas eu acho também que, além da linguagem de violência ser usada no domínio, eu acho que às vezes também é uma forma de defesa das pessoas. Até a própria insegurança às vezes gera essa defesa assim, natural. Assim. Então, num momento de insegurança, a pessoa vai impor o que ela pensa, às vezes para não ter que ouvir o outro, porque ela sabe que às vezes o outro tá com a razão e no fundo ela não quer aceitar. Então eu acho que também tem esse lado também da linguagem violenta, que é isso também, às vezes é uma forma de defesa, às vezes também não só quem domina, mas às vezes quem é dominado, às vezes tem uma reação violenta, assim, porque ele está sendo dominado o tempo todo, então ele está sempre... cria uma defensiva. E aí, às vezes, vem uma pessoa às vezes, querendo ajudar, e a pessoa já tá sendo tão dominada o tempo todo que ela acaba tendo uma linguagem violenta como uma forma de proteção de defesa, também, né? De defesa. Já tem a frase pronta, né? A melhor defesa não é a frase correta, mas é pronta. Eu queria contar um fato aqui desse nosso Brasil baronino. Eu trabalho numa empresa, eu tô motorista que vai com a gente atender as empresas fora, ele é do norte. E a família dele é do norte. E ele estava contando que uns conhecidos dele lá, que era um fazendeiro mais abastado, tinha conseguido amealhar lá a sua riquezazinha. O que ele fez? Ele resolveu ajudar os menos favorecidos. O que ele ia fazer? Ele pegava do dinheiro dele e ia abrir posto
para essas pequenas comunidades de fazendeiro, para ter água para poder plantar e subsistir, molhar sua plantação e produzir e ter alguma coisa. Bom, conclusão da coisa, ele recebeu um aviso que ou ele parava de fazer isso, ou iam matar ele. Ele ia ser assassinado. Então você vê como é que fez, né? Comunicação, a comunicação violenta está aí no máximo, né? Os outros têm para se impor, ou você para de fazer ou você vai morrer. Quer dizer, o cara está fazendo um benefício, está tentando ajudar as pessoas, vem a classe dominante e domina e diz, ou você para ou você vai morrer. Quer dizer, é isso aí, né? É isso. A gente precisa continuar dominando. A bagunça é organizada, não é do nada. Mas só uma coisa que eu queria falar, não sei se é rapidinho, mas acho que foi várias falas pareceram isso. O julgamento para mim assim também é uma questão, né? Eu não sei, não resolvi completamente, mas uma coisa que eu parei para pensar muitas vezes é que o julgamento é o maior equívoco que existe, porque nossa capacidade de julgar o outro é muito limitada. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que prestar muita atenção. Várias vezes quando eu começo a julgar as pessoas e eu penso no meu próprio julgamento, eu fico pensando, mas espera aí, são as minhas ideias, é o meu conceito, é o meu olhar, e muitas vezes eu vejo depois que era o contrário, assim, eu li errado. Mas a gente tem uma necessidade de ler o outro, que é muito o nosso olhar, não quer dizer que o outro é aquilo, né? E eu acho que o julgamento, o entendimento do outro e a comunicação são coisas muito difíceis, a gente banaliza a complexidade disso. Se a gente lidasse com mais cuidado e entendesse o quanto isso é difícil, eu acho que muitos problemas de relação não aconteceriam. Se a gente entendesse que o julgamento, antes de tudo, é nosso, é o nosso olhar, então quer dizer, é uma porcaria, é limitado, né? A gente tem que dar sempre a margem do outro, provar o contrário. Né? O entendimento é uma coisa que a gente se entender é difícil, quanto mais entender o outro. Acho que é um erro grande, assim, achar que entende alguém. Normalmente quando as pessoas acham que me entendem, eu já sei. Pergunta pra minha mãe, ela vê se ela me entende até hoje, ela fala que o tempo todo ela tá, eu achava que você ia fazer uma coisa, foi pra outra. E a comunicação, assim, é uma dificuldade minha, mas eu acho que todas as relações, assim, a Luciana mesmo, você não está me ouvindo. Não é uma questão de estar ouvindo. Às vezes a conversa toma níveis que é difícil de ouvir mesmo, né? Não é. Então a comunicação tem que ser facilitada, ela tem que ser leve. Se for pesada, é guerra, né? Comunicação. É uma disputa, né? Cada um defendendo o seu quinhão ali de necessidade, mas às vezes muito mais brigando do que construindo qualquer coisa que ajude a resolver. O Gandhi ele dizia que as pessoas gritam porque elas estão tentando percorrer a distância entre os corações delas. Tem duas coisas que são interessantes. Aquela falou do dominado. A questão da pessoa que está sob domínio de outro ainda tem uma questão que ela não reconhece, ela não está vendo reconhecido o direito dela ser como ela é, né? De ela ter o controle da vida dela. Então, de certa forma, ela já é uma pessoa que está numa situação de ameaça. Né? Numa situação de ameaça, a pessoa já não... É difícil dela se desarmar. Ela está ameaçada, então a tendência é que ela se arme realmente. E a questão do julgamento, essa parte da comunicação não violenta, ela não pega exatamente o julgamento. Ela dá uma pincelada, ela vai mais no nível da necessidade. A questão do julgamento, eu acho que dentro do que a gente está pensando em estudar, seria exatamente as outras pernas, né? Quando começar a falar na ideia do Rogers que eles chamam do conceito de tendência atualizante do ser humano. O que seria essa tendência atualizante? A ideia central é exatamente que a pessoa ela tem a capacidade de decidir o que é melhor para ela. Só que para que ela consiga decidir o que é melhor, ela precisa ser aceita e reconhecida no seu direito de ser como ela é. A partir do momento que você coloca um conceito em cima dela, que você coloca um julgamento seu, é como se você tirasse a
possibilidade dela ser o que ela é. Você já coloca um rótulo seu. Né? Você tira a capacidade de ela, sendo ela mesma, decidir a sua vida. Então é nesse sentido que o julgamento mais atrapalha no desenvolvimento das pessoas. Agora, para a comunicação realmente é difícil. Que tem duas relações em relação à necessidade. É reconhecer a necessidade do outro, mas ao mesmo tempo reconhecer a própria necessidade. Muitas vezes você não reconhece nem a sua necessidade. Simplesmente você reage a alguma situação, ou você... Geralmente é reação. Mesmo às vezes quando você planeja alguma coisa, você não está muito consciente do que você gostaria de atingir com aquele ato. E isso, na verdade, é uma falta de autoconexão. Você não reconhece as próprias necessidades. E às vezes é difícil não só reconhecer a própria, e pedir que ele reconheça a própria do outro. Tem um caminho longo para ele evoluir para chegar nesse passo. Mas eu acho que, elaborando, estendendo isso na linha do que o Luiz estava falando, a questão do julgamento, existem várias dimensões, né? Mas acho que a questão do julgamento sobre o que significam as suas necessidades, isso é cruel, né? Então, por exemplo, você, dentro de uma estrutura social dividida em vários grupos com diferentes critérios de sucesso, e esses grupos se hierarquizam e geram também diferentes interpretações de sucesso. Então, se eu faço parte do grupo das pessoas que são populares, tal, isso é um sucesso, mediante os outros, por exemplo, os nerds que não fazem parte, né? Pegando aquela história de high school, assim, né? Então, eu faço parte dos populares e dos marginalizados. Logo, os populares são superiores aos marginalizados, né? Então, como que você, ao fazer parte dos marginalizados, interpreta e julga as suas necessidades? Então, o marginalizado que quer ser o popular. Então, ele vai viver numa prisão enorme, porque ele não pode fazer parte, porque às vezes ele não tem as competências, ele não tem os traços pessoais que são reconhecidos naquele grupo, e ele vai ficar tentando entrar. E ele não vai conseguir entrar. E aquilo gera para ele um sentido de existência completamente limitado e completamente desfavorável e pouco sucedido, pouco bem sucedido. Então acho que esse ponto de como você julga as suas necessidades, ele é fundamental para você definir o seu sentido de existência. Então, até que ponto as suas necessidades dentro do seu direito de ser quem você é são abraçadas, são reconhecidas pela sociedade. E segundo passo, talvez não necessariamente nessa ordem, mas só refletir melhor sobre isso, como que você enxerga, ou qual é a importância que você dá ao reconhecimento social dessa necessidade. Então todos nós aqui, já dado que a gente já caminhou um pouquinho na vida, né, a gente já encontrou pessoas das quais a gente esperava aprovação, das quais a gente esperava reconhecimento, e a rejeição era um negócio transtornante, assim, a ponto de anular grande parte de coisas boas que aconteceram numa semana, num mês, às vezes até num ano, até numa década, né, dependendo da profundidade da rejeição, do impacto. E aquilo afeta profundamente o seu sentido de felicidade. A ponto, às vezes, você tem tudo à sua volta, tudo que você precisa, mas aquela necessidade que não foi atendida parece que tem um peso maior de todas as suas bênçãos. E aí que vem a depressão, né? Porque você julga aquilo e fala, olha, essa falta me torna um ser pobre existencialmente. Não tem sentido, não tem motivo para eu estar aqui. E talvez a armadilha de não conseguir sair, ou a tentativa de sair, que aprofunda ainda mais o problema, vai causando então essa sensação, né, mais vigorosa. Então todos nós, a gente aqui fez essa reunião, por quê? Porque existe uma necessidade. Eu não sei se todos reconhecem, né, claramente essa necessidade. Para mim, quem reconheceu mais claramente foi o Caio. Ele falou, olha, eu preciso, porque é ali que eu encontro as pessoas. Dada a minha dificuldade de ligar para as pessoas numa base cotidiana, ir ao grupo ali é uma necessidade para mim, porque aquilo me faz bem.
E mesmo assim, talvez para muitas pessoas, ir a uma reunião como essa num domingo à tarde venha com algum custo. Né? Porque possivelmente são outras necessidades, estão falando assim, olha, vem aqui, me dá atenção, me dá atenção, me dá atenção. E aí aquela necessidade, que ela é fundamental, mas ela não é clara à primeira vista, você deixa sem atender. E aí isso te deixa mais irritado, te deixa menos claro, né, das suas reais necessidades, aí te leva a tratar mal as outras pessoas. Gera um sentimento de insatisfação que você não consegue identificar. E tudo poderia passar, por exemplo, se você atendesse essa necessidade de vir, por exemplo, a uma reunião como essa. Então, é louco isso, se você parar para pensar, porque existe muita aparência, existe uma essência que nem sempre é facilmente captável, para você poder falar, olha, eu vou sacrificar todas essas outras coisas, porque uma real necessidade minha é aquela. Então, recentemente eu descobri que sempre que eu estiver cansado e eu não estou afim de falar com as pessoas, exatamente o que eu devo fazer é o quê? Me rodear de pessoas. Porque eu preciso disso. É o que me dá energia, é o que me dá alegria, é o que tira o meu sono. Então eu sou capaz de não dormir à noite se eu estiver rodeado de pessoas e ficar bem o outro dia, sem a necessidade do sono. Agora, se eu falar isso para vocês e falar assim, ó, qual que é o melhor? Eu passar a noite conversando com as pessoas ou dormir? O que a sociedade vai me dizer? Durma. Porque esse é o melhor para você. E se eu falar, não, mas a minha necessidade é aquela, não. Seu Zé, Fê, né? Eu falo, não. Vai dormir. Porque seu corpo precisa dormir. E é verdade na média, mas será que é verdade naquele momento? Será que é uma verdade geral que deve ser aplicada em todos os momentos? Ou não? Acho que não. Mas aí vai de cada um. Não, sim, mas é só colocar que existe esse entrave, né? Acho que nenhuma dessas coisas a gente pode generalizar. Generalizações não cabem aqui. Porque eu acho que cada momento é um momento, cada necessidade é uma necessidade que vai acontecer num determinado período da tua vida, em algum momento, em alguma hora, enfim. Então, eu acho que é uma coisa assim que não cabe generalização. Daqui 5 minutos, a partir das 19h30, eu vou ser de tal maneira, entendeu? Eu acho que a generalização não cabe, porque a gente é mutante, né? Nós somos seres que mudam, nós somos seres em movimento, então não dá para generalizar. Então o que eu acho que é o mais difícil de tudo é a gente conseguir, não vou nem vou dizer saber, é conseguir filtrar e pensar aonde está a tal necessidade para daqui 5 minutos, entendeu? Eu acho que é assim, eu acho bem complexo isso e muito difícil. Eu acho que a gente vai ter que... Isso é um estudo longo, bem difícil. né? Não, quando ele falava necessidade ali, eu pensava um outro jeito, que é o que importa, né? A necessidade é o que importa. Eu acho que talvez a palavra necessidade, ela é meio genérica, mas em cada momento, o que te importa, né? O que é importante na vida, ao longo da vida. Eu acho que em cada ocasião vai ter uma coisa, e a interação porque cada momento ajuda é um momento. nisso, sim. Então tudo bem. É que necessidade tem uma outra questão. Assim. Deixa eu só concluir. Por exemplo, é frequente os alunos, por eles estão indo mal na minha matéria, e aí eles chegam irritados comigo, né? Professor, não está funcionando. Aí eu, claramente, né? Você já está chegando irritado, não deu nem bom dia ou boa noite, porque não está funcionando mesmo. Eles não, a sua matéria para mim é muito difícil. Eu falei, realmente, é muito difícil. E eu não sei, suas aulas para mim, não sei, não entra, não consigo. Aí eu, tá, então vamos lá, vamos tentar analisar o que está acontecendo. E geralmente não tem nada a ver com a minha matéria. Mas a pessoa chega com uma demanda, geralmente numa forma acusatória, violenta, e eu tenho que conseguir penetrar a realidade daquela pessoa para encontrar algo que é complementar na dificuldade dela, que causa aquele resultado. E geralmente é assim, o problema pode ser alimentação, pode ser relação com os pais, pode ser relação com o próprio conhecimento, pode ser o passado da pessoa, pode ser o fato dela morar a 3 horas de distância, e ela acha que o problema é a matéria e, por conseguinte, eu. Né? E como que você faz? E acho que aqui é o legal. Quando você consegue utilizar a comunicação
para revelar para ela que, primeiro, não existe um problema chamado matéria, chamado professor, e existe um problema mais profundo que possivelmente está afetando outras áreas da vida dela. E geralmente é assim que eu vou andar meio que no processo do fim para o começo. Você tem dificuldade em outras áreas? Você tem dificuldade aqui também? Também tenho. Então possivelmente tem algo aqui que a gente tem que trabalhar. E aí eu tento chegar numa causa ainda que preliminar, para a pessoa verificar se é realmente essa causa. Mas quanto tempo demorou, quantas vezes eu tive que reagir violentamente, até começar a notar, olha, é uma demanda que está vindo aqui. E ela não tem a ver comigo. Mas, de novo, se despir do orgulho, para enxergar o que o outro está dizendo, é algo incrivelmente difícil. É difícil. Exatamente porque existe esse julgamento, né? Você quer defender o seu. Peraí, tá falando que eu não estou fazendo um bom trabalho? Quem é esse cara para falar que eu não estou fazendo um bom trabalho? Porque aí você vira assim, você tá louco? Eu estudo, eu preparo essa aula, eu faço tudo. E no fim, tudo que ele está dizendo é assim, meu, me ajuda. Só que eu não sei pedir ajuda. A minha única forma de pedir ajuda é te agredir. E aqui vem eu oferecer outra face, né? E como é difícil fazer isso? Porque você tem que enxergar, atravessar tudo aquilo de violência para aproximar os corações, né? Da maneira que o Gandhi falava. Pra você entender no outro aquilo que você também tem. E aí dizer para o outro, olha, calma, todo mundo tem isso que você está tendo. E geralmente quando eu falo isso, eu falo, ó, isso é um problema que afeta só você. Isso é sério! E mais 99% da população. Não, jura? Eu falei, todo mundo tem isso. A calma que traz, o alívio que traz para a pessoa, ela diz assim, nossa, eu não sou diferente. Eu não tenho um problema. Porque todos têm. Pronto. E você vê que o problema não é ter o problema. É não ser a única pessoa que tem o problema. E isso traz um alívio, porque é o julgamento que ela estava fazendo sobre a necessidade dela. Então, esse ponto eu acho chave. Por isso que eu acho que isso aqui a gente tem que elaborar muito mais, né? Muito Fazer mais. não, tem de novo, inclusive. Tem, na verdade, a coisa desse nível já é muito complexo. E o ser humano é ainda mais complexo que esse nível. Principalmente se você imaginar que quando você fala em necessidade, já passa por uma racionalização. A racionalização de um sentimento que você tem. E os sentimentos são muito mais abertos. O mesmo fato que aconteça com você em dias diferentes pode provocar sentimentos diferentes. Né? E aí isso é muito mais instável, muito mais variável e está muito mais na base do nosso dia a dia. Porque nós somos basicamente seres emocionais. Né? Nós somos seres de sentimentos que racionalizamos. A necessidade já está no nível já racionalizado do sentimento. Então você já consegue identificar a partir daquele sentimento algo que você precisa, que esteja faltando para a sua vida. Então é complexo. E ainda mais, nesse nível é complexo. Mas é ainda mais complexo no... eu quero... quando você pôs no YouTube, você pôs como? Introdução? Não. Comunicação não violenta. Eu pus Marshall Rosenberg. Ah, tá. Mas eu vou ver se entre hoje e amanhã eu consigo criar um site. Algumas coisas da Eu vou ver se eu crio um blog. Eu vou ver se eu crio um blog rapidinho, depois a gente melhora ele, só para ir colocando esses links, o que a gente discutiu. Coisa bem rápida de fazer. Paulo, quando você falou, né, dessa instabilidade humana, tem dia que eu presto muita atenção no dia, né? Tem dia que logo de manhã eu já derrubo o café, já chuto o pé da mesa. Daí você, vai ser o dia inteiro, assim. Mas eu acho que você tem que tomar cuidado com essa bola de neve também, né? Como é que você faz para desviar, para parar e reverter o dia, por exemplo, né? Pô, começou um dia ruim. Vai ser o dia todo assim ou vamos trabalhar esse dia e ficar atento com o que pode acontecer? Melhorar, né? Às vezes uma outra coisa, uma outra preocupação maior, que é mais de um dia, tá te afetando para você reagir daquele mais irritado, mais impaciente naquele dia. Pois é, assim, o que você está falando, que tem a ver com a questão do julgamento, assim, é que a gente tem processo de criação mental que é muito ativo, assim, e é muito fácil que esse processo de criação mental vá num sentido negativo. É o que você falou, você começa o dia mal e se você alimentar isso, vai o dia inteiro. Você tem que ficar autogigante para de alguma maneira bloquear isso.
Eu acho que teve um episódio que aconteceu na minha vida, até o André tava. Culpa dele. Não, ele tava na ocasião, assim. Eu até comentei isso com o André. Foi um negócio que assim, meio que mudou a minha concepção. Foi um ato muito simples que mudou a minha maneira de ver várias coisas. Que eu tava saindo com uma menina, chamava Letícia, ela era meio maluca, assim. 1,5, mano. E a gente tava num jantar e eu tinha tomado um copo de vinho. E aí acabou alguma coisa, assim, no jantar. E eu me prontifiquei a sair pra comprar, que eu tava de carro. Aí ela falou, tá, eu vou com você. Beleza. Quando a gente tava no elevador, ela chegou pra mim e falou assim, você quer que eu dirija? Aí eu respondi pra ela, você acha que eu tô bêbado? Olha isso. Aí ela olhou pra mim assim, falou assim, não, isso quem tá achando é você. Eu só perguntei se você quer que eu dirija. Aí eu parei e falei assim, cara, era a minha criação mental sobre uma interpretação do que ela estava falando, sobre todos os preceitos que eu tenho, os conhecimentos que eu tenho, fazendo uma estrutura sobre a frase dela, que simplesmente ela tava falando assim, você quer que eu dirija? Só isso. Ela, do jeito que ela colocou, era sem julgamento nenhum. O julgamento foi todo meu. Na situação como estava se configurando lá. Só que assim, eu acho muito difícil a gente não julgar nas situações. Você vai julgar. É impossível não julgar. Então talvez o problema não seja julgar. Seja mais como você lida com o próprio julgamento que você faz. O peso da sua opinião. Exatamente, é o peso da sua opinião. Como você vai lidar com o seu próprio julgamento e o peso que você vai dar para ela. Talvez a gente tenha que estar mais atento a isso do que ao julgamento em si, porque o julgamento vai acontecer. Eu não vejo como não acontecer, entendeu? Que é muito do ser humano, né? Sei lá. É muito inato da gente julgar, é muito... É quase automático para mim. Assim, não, na verdade, isso é o que na psicologia eles chamam de neurose. Essa é a neurose. Então, um amigo meu que estuda lá da Unicamp, que estuda Freud, Keynes, né? Ele mistura psicanálise. Jung também. Aí ele diz assim, olha, o que é a neurose? Aí ele brinca assim, entraram duas pessoas na mesma festa, 2 homens. É assim que eles entraram, 2 meninas riram, olharam para eles e riram. Um deles olha e fala assim, vou chegar nelas. Tá sorrindo pra mim. Tá sorrindo pra mim, vou me aproximar. É um convite. O outro diz assim, pô, mal cheguei, elas já estão rindo de mim. Né? Então, mesmo um evento, ele é interpretado à luz de toda a sua história, dos seus complexos, das suas dificuldades, da sua experiência de vida. Então, a interpretação é inevitável, porque a vida é feita de símbolos. Então, vocês nunca pararam para pensar, para mim isso é chocante, como que um cachorro, ele consegue, no ato que nós sorrimos para ele, interpretar que aquilo é um ato convidativo amigável, sendo que quando ele faz o mesmo, é um ato violento. Quando o cachorro mostra os dentes, ele está indo para o ataque, ele está tentando se fazer ameaçador. Mas ele consegue, ao ver a gente, receber isso como um ato convidativo. Então o próprio animal faz isso. Porque, obviamente, ele não está pegando só o sorriso. Né? Então se a gente faz assim, você deveria falar, agora eu vou atacar. Ele deveria baixar o rabo e se preparar para correr. Não, ele abana o rabo e fica lá que nem um tonto. Então a interpretação ela é quase automática. Quase não, ela é automática. A questão é, e aqui é o difícil, como que você interpreta sabendo que você vai interpretar errado, porque necessariamente incompleto, que é sempre só a sua visão, né? Então você interpretou. Aí o duro é assim, beleza, interpretei. Como é que eu me aproximo da pessoa que está gerando o símbolo que eu estou interpretando, mas dando espaço para ela se manifestar, que eu acho que é a chave da comunicação não violenta. Então um exemplo que a gente vai ver depois é a mulher lá no... Eu já falei para vocês, a mulher no restaurante com o marido e ela tá com um batom vermelho. Aí o cara fica irritado. Então ele tá com uma necessidade, ele tá interpretando aquilo como ela se mostrando para os outros homens, tal, pavoneando. E aí uma maneira violenta é vai até o banheiro e tira esse batom porque você tá parecendo uma moça que trabalha no baixo meretrício. Né? E aí a mulher já fica irritada e já responde, você tá louco? E a outra é, olha, eu gostaria de te dizer, eu interpreto isso como, é difícil para mim, porque me parece que você está se mostrando para os outros. E isso abre a comunicação, né? Porque você está dizendo para o outro, é assim que eu vejo. Aí o outro fala, olha, mas você está vendo só um pedaço.
porque também tem uma outra parte. Mas veja como, né, é imediato, a partir do momento que você fala assim, eu sei que a minha visão não é completa, como isso abre a comunicação. Que o outro fala, beleza, eu tô aqui na relação também. Não é só de lá para cá, agindo em cima disso. Que é uma coisa que eu já falei pra você, que a gente conversa muito, que comunicação, mesmo diálogo, não é só você falando. Quando você quer passar informação pra alguém, não é só o que você tá falando, é o que chega na pessoa. Porque a pessoa vai pegar aquilo que você falou e vai interpretar do jeito dela. Então, quando você fala alguma coisa, não é só o que está saindo da sua boca, é o que a pessoa vai receber. E cada pessoa vai receber de um jeito diferente. Então, lógico, isso você não consegue controlar de todo mundo, mas sabendo a necessidade das diferentes, ou imaginando o que você acha que é a necessidade das diferentes pessoas, você pode falar de um jeito ou de outro. De forma que o que você quer transmitir, a sua informação, chegue mais perto do que você realmente estava querendo dizer, né? Então, você não vai falar da mesma maneira para passar a mesma informação, você não vai falar da mesma maneira para diferentes grupos. Então, sempre que você quiser comunicar alguma coisa, você sempre tem que ver para quem que vai receber aquilo. Então, mas eu fui claro. Do seu jeito. Pra quem, né? Pra quem isso foi claro. Teve uma situação engraçadíssima que eu tinha conversado com o Fernando, que é o síndico do nosso prédio, tá tendo reforma e tal, e ele me falou algumas coisas da reforma. Aí ficou anotado, né, meio no caderno de... Aí a Luciana pegou o caderno e falou, não, mas não tô entendendo nada. Né? Tipo, o Fernando não quer, como que ele se comunica assim, não sei o que, Daí eu fui lá, olhei, falei, acho que eu entendi, eu tinha conversado com ele, né, tinha mais informação. Daí eu falei, ok, tipo, como que você assinou? Eu falei, assinei, ué. Mas eu não entendi como que você assinou. Eu falei, mas você vai ficar discutindo com o porteiro o entendimento da coisa ou depois você vai ligar pro Fernando e vai conversar e, né, desenrola depois? Não, mas você não me ouviu? Eu falei, Luciana, né? Então, assim, tem umas coisas que é difícil às vezes, é o tempo das pessoas pra mim, de conversar, assim, o momento, sabe? Eu acho, além da mensagem, o lugar, assim, sabe? A gente vai discutir com o porteiro aqui, a mensagem do síndico, não resolve nada. Mas eu também, na hora, não quis, assim, falar na frente do porteiro, que não era pra conversar na frente do porteiro. E às vezes eu acho que tem que respeitar quando as pessoas querem falar, ou não querem falar, tem que se ligar disso, às vezes. Às vezes as pessoas fecham a conversa, porque... E é difícil, né? É uma violência, né? Você fala, não quero conversar agora. Como você não vai conversar? Você vai me deixar aqui falando sozinho? Eu falo, não, a gente conversa bem cedo, por exemplo. Agora não. É o momento de conversar, por exemplo. Eu odeio... Isso eu assim, não vou dizer que eu odeio, mas eu tento ao máximo não discutir à noite. Porque à noite está cansado. Antes do sono, você vai ficar... Eu prefiro dormir, acordo de manhã e aí, é sério? Se for sério, a conversa sobrevive, entendeu? Aí chega no outro dia... Se não, já dormiu, já passou. Quem não dorme é você, De preferência quando você tá deitado, dormindo, né? É polêmico esse momento, né? Fala comigo. Muito bom, interessante, mas eu vou ver de novo, viu? Vou ver de novo, porque eu perdi algumas coisas e... Mas ele é denso, né? Dá pra pensar bastante. Precisa ver outra vez, acompanhar com Ele calma, é muito parar, sintético, assim. Então ele fala um negócio, às vezes 2 frases ali você tem que parar. Outra vez, agora depois que a gente conversou, porque tem muita coisa que eu... Não, devem ser uns 40 anos de pesquisa que o cara tem nas Ele costas. é vivo ainda ou já? É vivo? Ele é americano, João Paulo? O sotaque dele é americano. Bom. Muito bom, é muito isso. bom. Então acho que é isso por Eu hoje. acho que a gente poderia finalizar com um Pai Nosso. Vamos. Só pra... Então a nossa próxima reunião fica para depois que Miguel nascer, André voltar, a Cris chegar. Eu sugeriria a vocês que não aguardassem a gente para fazer outra reunião. Acho que poderia ter, obviamente respeitando o cronograma do rapaz, né, que está chegando, mas porque a gente volta só no dia 19. Então, mas a E mais semana 2 que vem finais de também, semana. Então... quinta-feira. Acho que dá pra Tá, mas gente, vamos já. Quinta-feira a Maria Clara vai chegar e aí